Olá pessoal, este vídeo não é realmente sobre muita coisa. Acabei de comprar essa coisa e não sei quando ela vai aparecer em um vídeo de verdade. Então eu queria que vocês vissem e revisassem comigo enquanto eu limpo. Porque, cara, como vai? Ah, essa coisa precisa de um pouco de TLC. Então este é um Sony Vaio PCG C1NW, que as pessoas geralmente chamam apenas de C1. Na verdade, era uma série de dispositivos, que são consideravelmente diferentes, como se vê, e eu nunca consigo lembrar o quão diferentes eles são. Então, vamos perguntar à internet. Ok, então esta é uma revisão de tendências digitais de 2003. Então, eu vou adivinhar que foi quando essa coisa foi lançada. E isto é especificamente para a versão C1NW, que era aparentemente conhecida como livro de imagens. Este foi vendido por 1.799, e logo de cara, temos pros design elegante, muitos recursos, contras potência insuficiente, em comparação com laptops de preço semelhante. E sim, então, uma coisa conheço essa série. Aqui vamos nós. De acordo com a página Wiki, havia pelo menos uma versão que tinha um Pentium MNX 233, enquanto esta tem um Cruzoe transmédico, o que é meio que uma piada. Eu já mencionei esse chip antes em outro vídeo. Na verdade, penso em outro Sony Vaio do mesmo período, ou talvez alguns anos antes. E era basicamente uma CPU compatível com x86, que teoricamente deveria ser capaz de outras arquiteturas, como outros conjuntos de instruções, embora não esteja claro se isso era apenas um meio de driblar uma patente da Intel, ou se eles realmente pretendiam que fosse útil dessa forma. De qualquer forma, não importa, porque o desempenho nele era absolutamente horrível, mesmo para os padrões da época. Mesmo como os Celerons de baixo custo da época, acho que o superava facilmente em quase tudo. Mas ele tinha a vantagem de ter um consumo de energia muito baixo. E isso significa que ele era uma espécie de átomo de sua época. Pelo menos de acordo com algumas empresas que realmente queriam desesperadamente fazer pequenos computadores, mas manter uma duração de bateria razoável. Não sei o quão bem isso funcionou, mas como você viu na análise, não passou despercebido que o desempenho era uma porcaria. A outra máquina Cruzoe que eu tinha me ligou nela, e era absolutamente lenta. Esta tem XP, aparentemente, e imagino que seja ainda mais lenta. Então não estou muito ansioso para ver como essa coisa funciona. Mas nem é realmente por isso que eu a tenho. Tipo, é legal, é bonitinha. Eu gosto do Avaio tanto quanto qualquer outro nerd. Mas eu realmente comprei só porque é parte de uma narrativa que estou tentando montar. Estou tentando montar isso há algum tempo. E tem a ver com laptops, com telas ultra largas. Porque, como você pode ver, essa coisa não tem uma tela de 16:9 de forma alguma. Agora não é tecnicamente ultra-wide como 21:9, mas é bem próximo. Estou tentando montar um roteiro sobre isso há um tempo, e não tenho certeza de qual é a narrativa. Mas basicamente monitores ultra-wide são interessantes porque 21:9 é muito próximo da proporção de tela de cerca de metade dos filmes produzidos nos últimos, 60 a 80 anos. Não me lembro da matemática, mas basicamente muitos filmes usam uma proporção chamada CinemaScope para abreviar. Na verdade, é uma série de proporções muito semelhantes. E isso é notavelmente próximo de 21:9. Então, se você reproduzir um filme na proporção de escopo em um monitor de 21:9, ele não vai caber direito, mas você só terá pequenas bordas na parte superior e inferior. Enquanto reproduzir o mesmo filme em um monitor de 16:9, coloca essas caixas de correio muito substanciais nele. Agora, o problema com o ultra-wide é que se você assistir a um filme de 16:9 polegadas, Deus me livre, um programa de televisão tipo 4x3, então o pilar boxing é simplesmente terrível. E por alguma razão, as pessoas, inclusive eu, odeiam o pilar boxing mais do que o letterboxing. Então, basicamente, os ultra-wides não são nada, você sabe, uma solução universal para, você sabe, uma visualização cinematográfica perfeita. Mas é interessante. Toda vez que eu reproduzi um filme no meu monitor ultra-wide, e o coloquei em tela cheia, e ele se encaixou quase perfeitamente, foi muito interessante. Não sei porquê, mas é uma sensação muito legal. Então, de qualquer forma, estou intrigado com a ideia de um laptop que pode fazer a mesma coisa, não sei por que razão. Existem muito poucos deles e apenas um que foi produzido para esse propósito exato que eu saiba. Mas houve outros que, incidentalmente, chegaram muito perto. Este e este são tudo o que tenho agora. Suspeito que existam mais por aí porque, como eu disse, este é o único que realmente foi pensado para ser usado para isso. Caso contrário, displays muito curtos como este são usados apenas porque tornam a máquina muito compacta. É algo que você vê da Sony. E antes destes, você viu em certos PDDs. Tipo, acho que houve um descendente que usou uma tela com uma proporção de tela muito semelhante. E acho que a HP também fez alguns dispositivos, e algumas outras empresas, mas esses geralmente são monocromáticos, ou na melhor das hipóteses, LCDs coloridos de qualidade muito baixa, enquanto esses são, você sabe, telas de laptop adequadas.
Agora não acho que este seja realmente 21.9, mas é próximo. Vamos ver se conseguimos encontrar a resolução aqui. Aqui vamos nós. Eles se referem a ele como um LCD de meia altura em 1280 por 600. Vamos fazer as contas. Então 1280 dividido por 21 vezes 9 seria 548. Então isso não está bem certo. Está mais próximo de 21 por 10, o que seria 609. Sim, isso ainda vai ter, eu acho, pilar boxing, certo? Não sei se vou conseguir descobrir. Eu nem sei se essa coisa funciona. Eu sei que esse dispositivo aqui, o Sony vai o Peel Grandin, se eu conseguir abrir isso. Nossa, você realmente não consegue abrir essa coisa sem unhas, consegue? Lá vamos nós. Este aqui é um 21 por 12. Foi o que me disseram. E ele reproduz filmes muito, muito mal. Ele tem uma CPU Atom e uma antiga. E cada codec que eu jogava nele simplesmente comia o processador. Mas eu conseguia obter uma imagem na tela, e era muito próximo, mas ainda tinha um letterboxing proeminente. Esse cara, por outro lado, é realmente a estrela do show, porque é uma tela genuína de 21 por 9. Eu acho que é 1792 por 768. Então é o equivalente 21,9 de 1024 por 768. E até onde eu sei, esse é o único laptop de produção, se você preferir, que já teve essa proporção. Há duas outras máquinas que eu conheço que tinham telas de 21 por 9. Uma da Lenovo, uma da, eu acho, Asus ou alguém assim. Mas eu os chamo de carros conceito porque realmente parece que eles não foram feitos para serem vendidos ao público. Um deles foi até uma produção extremamente limitada de apenas 300 máquinas. Eu acho que eles foram realmente feitos apenas para ganhar manchetes, sabe? Para fazer com que os críticos de tecnologia os avaliassem e colocassem os nomes das empresas lá fora. E a saber, nenhuma dessas máquinas está sendo produzida mais, e nem esta. Mas pelo menos, esta era bem normal. É apenas um laptop meio ruim. Sem recursos especiais de destaque, enquanto os outros foram realmente feitos para serem gadgets que chamassem a atenção e as manchetes. Mas de qualquer forma, não sei se algum dia vou desenvolver essa narrativa. E se não desenvolver, isso nunca vai aparecer em um vídeo, eu acho, porque suspeito que terei muito pouco mais a dizer sobre isso. Mas o que posso dizer sobre isso é que é absolutamente imundo. Sim, isso tem um problema que era comum aos vaios dessa época, onde esses pés derretem e eles ficam em suas mãos. Eles são absolutamente nojentos. Eles não são tão difíceis de limpar. Mas pensei em ir em frente e limpar essa coisa, e ver se consigo fazê-la funcionar e ver como ela funciona, e você pode simplesmente acompanhar. Eu tive muita sorte em tirar essa coisa antes. Eu acho que ela só sai com isopropil. Eu tenho uns 70% aqui. Vamos tentar. O importante é não sujar suas mãos ou qualquer outra coisa. Isso ficou na bolsa com ela por uns 5 minutos, e acabou ficando com essa porcaria toda. Então você só precisa mantê-la isolada até que ela se estabilize. Eu sei que você não deve borrifar no computador em si, mas ele vai sobreviver. Assim, lá vamos nós. Isso está chegando. Tudo saiu imediatamente. Ótimo. Não quero destruir o Windows XP Coa. Espero que o sistema operacional já esteja nessa coisa, porque eu acho que ele usa um daqueles pequenos discos rígidos e if, como você via em iPods antigamente. E eu não quero substituir isso se eu puder evitar. E o processo de fazer com que pequenos computadores dessa era sejam bootstrapped pode ser realmente miserável porque muitas vezes eles não suportam boot USB. E então você acaba tendo que desenterrar algum tipo de proprietário como CD-ROM ou algo assim. Neste caso, se eu tiver esse problema, espero que o drive de disquete que mostrei seja o que vai com ele, e assim, o BIOS falará com ele. Agora, uma coisa interessante aqui é que alguns desses pés ainda não saíram. E não tenho certeza do que fazer sobre isso, porque, como este aqui, você pode ver que a gosma está bem ali, mas não está aqui assim. Parte dela parece estar intacta ainda. Então, agora que penso nisso, isso estava em uma prateleira com outro vaio. Então, acho que tudo isso foi transferido do outro vaio. Isso dá uma ideia de quão infecciosa essa porcaria é? Bem, isso é uma boa notícia porque é realmente muito ruim quando um laptop está sem todos os seus pés de borracha. Eles podem ser difíceis de substituir com substitutos perfeitamente combinados. E então você tem uma máquina que apenas desliza pela superfície. Ou, você sabe, ela inclina para frente e para trás, esse tipo de coisa. Oh, isso está limpando muito bem. Oh não, acho que estou destruindo esse rótulo. Isso definitivamente tirou a tinta do rótulo. Quer dizer, isso realmente não importa. Mas se eu tivesse usado o Windex em vez de isopropílico, provavelmente não teria acontecido. Quer dizer, o resto da pintura está aguentando bem. Pelo menos eu acho. Eu vejo alguns arranhões. Pode ser culpa minha também. Deixe-me mudar para algo um pouco menos solvente. Sim. Acho que você realmente precisa do álcool para dissolver essa coisa. O Index não parece estar fazendo isso.
E há outras coisas como gosma. Mas, francamente, tive mais sorte com isopropílico. Coisas como Goo Gone, na minha experiência, simplesmente derretem plásticos e tintas para a esquerda e para a direita. E eu realmente não encontrei nenhum outro solvente eficaz. Enquanto o isopropílico, sim, só limpa rapidinho. E pelo que vale, é 70% em vez de 99%. Se fosse 99, poderia muito bem ser apenas derreter o plástico, derreter a tinta. Essa coisa pode ser bem brutal. Tipo, eu não sou totalmente imprudente. Eu só me precipitei um pouco dessa vez. Uau, tenho que ser realista. Parece $1 milhão. Parece novo em folha. Quase. Devo mencionar, a propósito, que quando comprei esse Toshiba aqui, toda essa área. Não, me desculpe. Essa área inteira estava coberta com aquela borracha horrível de toque macio. Assim como, eu acredito, todo o interior dela. Toda essa área aqui embaixo estava coberta com essa coisa. Foi absolutamente revoltante. E eu simplesmente bati com o isopropílico e esfreguei por cerca de 10 minutos. E está realmente perfeitamente limpo agora. Não sobrou nenhum resíduo. Foi uma grande história de sucesso. Isso ainda está meio grudado no plástico quando eu pego. Oh meu Deus. Ele foi transferido para a bolsa e depois retransferido para o topo. Eu não sou um homem inteligente. Vamos tentar de novo. Um pouco mais sobre a bateria aqui. Mais uma rápida. Uma vez aqui embaixo. Evitando os rótulos o máximo que podemos, acho que vou dizer que está bom. Acho que qualquer coisa pegajosa que sobrou está apenas nos meus dedos. Então agora é preciso se preocupar com o interior. Não está indo tão mal. Obviamente queremos ser um pouco mais gentis aqui. Então, é uma coisa boa que isso não esteja indo tão mal. Eu notei que, parece que, o rótulo do cartão de memória aqui é como... Eu acho que é como um pedaço transparente de plástico que eles imprimiram por dentro e pintaram por dentro. E isso é como se estivesse desgastando o interior para que você possa ver através dele. É muito estranho que eles tenham feito dessa forma. Bem, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Vamos dar uma escovada nesse cara. Eu me sinto como Bob Ross sempre que faço isso. Vá em frente e limpe a tela. E honestamente, acho que vai ficar ótimo do jeito que está. Sei que há pessoas que provavelmente discordarão tanto do Windex quanto da falta de um pano de microfibra. Desculpe. Acabei de ter resultados piores com outros limpadores e com panos de microfibra. Eles sempre parecem introduzir mais sujeira do que remover. Não sei o que dizer. Bem, não parece como era no dia em que saiu da linha de produção. Mas vou dizer que isso é mais do que bom o suficiente para que essa coisa esteja realmente em boas condições. Então, presumivelmente, a bateria não vai. Sim, a bateria não vai funcionar. Você ficaria chocado com a frequência com que faço isso e realmente tiro vida de algo. Como se alguém, você sabe, tivesse carregado meses atrás. É uma bateria de 2003. A porcaria ainda dá partida. Isso aconteceu comigo mais vezes do que consigo contar. Então acho que vai ser 16 volts. Vamos ver, 16, 2,7. Eu posso ter um desses, e se não tiver, posso improvisar. Então, se precisarmos, podemos adaptar o conector neste IBM. E acho que precisaremos. Porque parece que não tenho um dos adaptadores Sony, ou acho que o adaptador intermediário Lenovo que fez isso. No entanto, tenho adaptadores de ponta que devem fazer o trabalho. Aposto que este fará. Não exatamente. Ok. Eu tive que ir encontrar minha coleção de adaptadores de ponta que estava no Cardinal. Se você tiver um desses, o adaptador Sony é este. Ele tem uma espécie de crista saindo na ponta ali. Oh, isso é bem frouxo. Isso pode não funcionar. Eu não quero fazer reparos no nível da placa agora, mas eu poderia fazer se fosse preciso. Tudo bem, temos sinais de vida. A luz piscando aqui me faz pensar que detectou que a bateria está descarregada e não carrega. Quem está surpreso aí? Vamos ver se liga. Ah, sim. Liga. Não sei se você consegue ouvir, mas esse disco rígido parece áspero. O dot pitch na tela, no entanto, parece muito bom. Tipo, percebi 1280 pixels em uma tela. Isso é só. O que é isso? 10 polegadas de largura. Isso tem cerca de 8 polegadas de largura. Então sim, esse é um dot pitch bem bom. Então é claro que vai ficar bem nítido. Mas estou meio impressionado com o quão bom ele parece. Bem, aí está. Parece que está funcionando perfeitamente. Vamos ver se o mouse funciona com frequência. Esse é um ponto de falha. Oh, não. Estou refando bastante nisso. E você pode ver que ele está apenas meio que balançando. E não importa em que direção eu vá, ele apenas balança para cima e para a esquerda. Então, sim, o mouse embutido é mangueirado. Oh, espere um minuto.
Estou tirando um pouco mais de vida dele. Ele só precisa ser exercitado? Nunca ouvi falar de ninguém consertando um mouse estilo Trackpoint. Imagino que você teria apenas que substituí-lo. Então esta máquina é quase contemporânea com a outra Sony que eu tinha. Eles tinham a filmadora embutida. E então, sem surpresa, ele tem alguns dos mesmos softwares, como o Movie Shaker. Essa coisa de bolso giga, eu acho, também estava naquela máquina. Ela tem o software do Jog Dial. Havia um Jog Dial aqui que eu perdi? Ah, tem. Sim, tem um pequeno Jog Dial bem ali. Sim, lá vamos nós. Este é exatamente o mesmo software que estava no Sony Camtop. É basicamente apenas um iniciador rápido. Nada muito sofisticado que você possa fazer com ele. Oh, olhe para isso. Isso realmente parece mais legal do que o que estava no Camtop. Ah, eu adoro isso. E é apenas um atalho para o menu iniciar do Windows. Parece que tudo isso está no menu iniciar do Windows. O que faremos para acessar a webcam? Captura inteligente. Isso é tão lento. Oh, cara. O olho de movimento ali em cima parece ser um pouco propenso a flare. Cara, isso é realmente difícil. É só por causa da minha luz aqui? Bem, não parece muito bom. De qualquer forma, vamos limpar isso um pouco. Isso está melhor? Não. Ah, espere. Há um controle de foco. Está apenas fora de foco? Não, isso estava realmente focado. Fica pior. Vamos dar uma chance a essa coisa, na verdade, porque não está muito bem iluminada. Então deixe-me virar essa luz e colocá-la em mim. Sim, isso ainda não está muito bom. Quer dizer, a taxa de atualização é excelente. Isso é como uns bons 30 FPS, eu acho. Mas em termos de fidelidade, é simplesmente terrível. E eu não tenho certeza do porquê. Mesmo que a resolução do sensor seja uma porcaria, a ótica deveria ser decente, e ela simplesmente não é. Isso é o melhor que eu posso conseguir. Vou tirar uma foto e colocá-la na tela no vídeo para que você possa ver exatamente como é. Mas não parece muito bom. O software em si também não parece muito bom. Como se por algum motivo eles tivessem tratado a coisa toda com esse tipo de efeito de desfoque. E eles têm os rótulos de baixo contraste aqui. E tudo parece ter tido um desfoque gaussiano colocado sobre ele. Isso faz com que a coisa toda pareça que você está olhando para ela de soslaio. Isso é estranho. Nossa, isso parece ruim. Isso parece terrível. Por quê? Tipo, isso é a Sony. Eles definitivamente poderiam fazer melhor. E eu não acho que a câmera esteja suja. Eu realmente não acho. Vamos tentar limpá-la mais uma vez. Oh, isso é muito pior. Eu estraguei tudo. Há um pequeno pedaço de plástico na frente do sensor real da câmera e quando eu limpei, aparentemente não estava selado. Então o líquido simplesmente vazou ao redor dele para a parte de trás e agora está imprensado entre o plástico e o sensor da câmera. Você deve estar brincando comigo. Sério? Sério? Sony, você não selou isso? Na verdade, parece que podemos simplesmente separar isso aqui. Eu acho que isso é apenas encaixado com abas. Ah, espera! Sabe de uma coisa? Tem algumas coisinhas aqui que parecem ser adesivos sobre parafusos. Ah, olha isso. Ainda bem que não forcei mais. Tudo bem. Vamos ver se isso se separa direito. Ótimo. Ok. Agora devemos conseguir limpar a parte de trás disso e tirar qualquer sujeira da câmera. Mas sabe, parece que não caiu nada na câmera. Está muito profundamente rebaixado. Não vejo nenhuma umidade na frente. Então, vamos ligar isso de novo sem a capa protetora e ver o quão bem a câmera se sai sozinha. Esta máquina é tão lenta quanto eu esperava. Os travamentos são inesperados, mas cara, a velocidade é exatamente o que eu esperava. Esta coisa é simplesmente inutilmente lenta até agora. E ainda é terrível. Nossa, isso não melhorou as coisas em nada. Parece que basicamente a maneira como as coisas pareciam antes de eu tentar limpá-la é apenas a maneira como elas são. Como se essa lente não fosse muito boa. O que é bizarro. Tipo, por que a Sony não seria capaz de criar uma lente melhor? Eles estão assustando a Sony. Talvez haja algum tipo de ajuste secundário estranho. Tipo, de foco traseiro que você possa fazer para melhorar isso. Mas certamente não vou entrar em detalhes sobre isso. Além disso, como se vê, o COVID para o olho de movimento tem o que parece ser um sanduíche de 2 pedaços de plástico atrás dessa coisinha preta que está fixada no lugar. Então, na verdade, não consigo desmontar isso e limpá-los completamente. Por que fazer dessa forma? Isso é bizarro. Este é o resultado inevitável. Como se pudessem escrever no manual, nunca limpe a lente da câmera, o que é uma ideia estúpida de qualquer maneira. Mas mesmo se eles tivessem feito isso, quero dizer, e se ela molhar por acidente, isso vai ocorrer, inevitavelmente.
Ok, bem, parece que não está tão destruído quanto a imagem parece. Tudo bem, então acho que vou apenas montá-lo novamente. Sabe, nunca pareceu bom para começar, mas o que você pode fazer? Não vou me sentir tão mal sobre isso. Isso poderia ter acontecido com qualquer um. Ok. Bem, se eu terminei de quebrar a maldita coisa, vamos ver quais são suas capacidades restantes. Como eu disse, vamos verificar o visualizador de eventos e garantir que o disco rígido não esteja morrendo. Ah, não. E assim que eu disse isso. Olhe para isso. Um erro de disco. O driver detectou um erro de controlador no disco rígido do dispositivo UMD. Esse pode não ser o disco rígido primário. Provavelmente é. Normalmente, quando vejo um disco rígido morto, vejo apenas centenas de erros de disco em sequência. Então, talvez não estejamos indo tão mal assim. Gostaria de saber que tipo de disco rígido está aqui. Então, vamos descobrir. A propósito, esse é um Transmedi Cruzo TM5800. Não acho que tenha havido mais de um Cruzoe. Eu pensei que houvesse apenas um, ou talvez dois modelos que fossem quase idênticos. Mas é possível que seja uma versão posterior às outras com as quais lidei. Parece ser 860. Ele tem 368 MB de RAM. Temos um soft modem integrado. O monitor é genuinamente 1280 por 600. O mecanismo Sony MPEG-2R é o único dispositivo de imagem aqui. Então, acho que a própria câmera produz MPEG-2 bruto. Isso é interessante. Há um controlador FireWire aqui. Vou dar uma olhada nisso em um minuto. Mobility Radeon. Ok, o chip gráfico poderia ser pior. Ok, então, no que diz respeito a unidades de disco, temos um dispositivo USB Sony MSC. O 03 listado aqui. Agora, obviamente, esse será o leitor de cartão de memória, aqui em cima. E minha esperança é que aqueles erros de disco, que eu estava vendo não fossem realmente o disco rígido primário, mas sim, essa coisa acordando periodicamente. E você sabe, sendo puxada pelo Windows, ou algo assim, dizendo, ah, não, eu não tenho nenhum cartão de memória. Vamos ver se podemos confirmar isso, porque isso seria uma boa notícia. Bem, infelizmente não lista o identificador do disco rígido interno aqui. Então não sei, se este é o disco 1 ou o disco 0. Este é o disco rígido primário. Vamos dar uma olhada nisso. Tudo bem, então, isso diz que é o disco 0, e como essas mensagens de erro eram para o disco rígido 1. Então espero que não seja isso. Eu notei, no entanto, que na verdade há duas partições aqui. Podemos vê-las no Explorer? Isso seria uma boa notícia, porque sugere que essa coisa tem a mídia de recuperação, embora eu ache que a mídia de recuperação esteja no arquivo da internet para esta versão. Isso está demorando muito para carregar, ou há literalmente. Oh, uau, não há literalmente nada lá. Sim, essa é uma partição de 4 GB que diz que não há nada nela. Isso é uma partição de recuperação vaporizada ou algum tipo de mágica estranha, acontecendo com eles escondendo o conteúdo. Bem, de qualquer forma vamos descobrir que tipo de disco rígido é esse. Oh meu Deus! Aparentemente, isso na verdade tem um disco rígido ID comum de laptop de 2,5 polegadas. Por ser tão pequeno, eu presumi que usaria um drive estilo iPod, ou um dos outros discos rígidos muito pequenos específicos para laptop que existiam. Mas parece que eu poderia realmente substituí-lo se precisasse. Eu poderia até colocar um SSD lá se quisesse. Bem, isso é uma boa notícia. Se eu obtiver uma imagem de recuperação para essa coisa, porque parece que ela não tem uma, eu deveria ser capaz de substituir o disco rígido. Então, mesmo que este falhe, a máquina em si permanecerá completamente funcional. Essa é realmente uma notícia ótima. Eu esperava que algo sobre isso estivesse quebrado, mas não está. A tela está boa. A máquina em si parece quase nova. Tudo parece funcionar, exceto a câmera, que provavelmente está tão ruim quanto quando saiu da fábrica. O disco rígido pode ser substituído, mas não parece ser necessário. E de resto parece ter a carga original de fábrica e está funcionando muito bem. Esse é um resultado muito melhor do que eu esperava. Ah, o som é um Yamaha ASG. Presumivelmente seria um sintetizador MIDI, mas não vejo nenhum outro driver de áudio aí. Então vamos dar uma olhada. No começo eu estava pensando que seria apenas um dispositivo MIDI, mas não vi nenhuma outra placa de som aí. Então vamos dar uma olhada no ACSG. Ah, sim, a família ACXG apresenta o codec AC97. Essas são todas as informações que temos aqui. Mas sim, acho que é um dispositivo bem desinteressante. Mas a parte XG, imagino se isso significa que ele tem o MIDI Yamaha XG. Sim, então não está claro se a parte XG significa que ele realmente tem uma tabela de ondas X nele. Quer dizer, eu diria que sim. Por que mais eles chamariam assim? Ah, quando você inicia o Windows Media Player, ele abre essa coisinha. Menu de trilhas por toque longo. Ah, ok, então se pressionarmos e segurarmos isso. Ah, olha só, temos um pequeno menu de controle de reprodução. Este é um computador muito adorável. Eu quero carregar um arquivo MIDI aqui. Tudo bem,
Eu sei que todo mundo quer que eu toque Canyon MIDI, mas o fato é que isso lhe dará o ID do conteúdo. Não acho que seja legítimo, mas isso não importa. Então, peguei uma música do Claude Debussy. É assim que se pronuncia o nome? Não importa. É assim que estou pronunciando. A propósito, eu adoraria usar um pendrive. Eu realmente tenho um monte deles, mas não consigo encontrar meu leitor de memory stick que funciona com o Windows 10. Tudo bem, vamos ouvir essa coisa. Sing. Bem, isso parece muito bom, mas também parece que é apenas os sintetizadores WAD Table do Microsoft G que está embutido no Windows. E com certeza parece que é esse o caso. Então, apesar do bit XG, não acho que isso realmente tenha seu próprio mecanismo MIDI, o que é uma pena. Então a pergunta restante que tenho é, já que eu queria reproduzir conteúdo 21,9 ou CinemaScope nisso, ele realmente fará isso? E quero dizer, a resposta curta é absolutamente não em nenhum formato moderno. Eu poderia colocar o VLC aqui e alimentar esse H264, você sabe, 720p, e ele vai cair e explodir. Tudo bem, e estou refilmando isso, porque cometi vários erros muito idiotas na primeira vez. Basta dizer que consegui fazer funcionar, mas tive que me esforçar bastante para chegar lá. Então comecei com o MPEG 1280 por 600. Vamos dar uma olhada nisso. Então sim, ele luta bastante. Então ele se encaixa na tela e parece legal. Mas sim, ele está perdendo muitos quadros. Então eu estava pensando comigo mesmo. Essa webcam diz que é MPEG 2 por algum motivo. Então talvez essa coisa tenha um decodificador MPEG 2 embutido. Então eu ia tentar alimentar essa coisa com MPEG 2, mas não deu muito certo. Sim, então está tocando, e este é um arquivo MPEG 2 válido. Toca bem no meu PC de mesa. Mas algo sobre o codec aqui não gosta. E você sabe, talvez ele tenha um decodificador MPEG 2 de hardware e esteja apenas engasgando com a taxa de bits específica que usei ou algo assim. Mas se fosse esse o caso, eu esperaria que ele ainda estivesse pelo menos corrompendo mais rápido. Eu não sei, de qualquer forma, isso não parece ajudar muito. Então tentei recodificar como MPEG, mas com uma resolução muito menor. Isso é apenas 640x300. Então é metade da resolução total da tela. E isso realmente faz uma grande diferença. Lá vamos nós. Está perdendo alguns quadros aqui e ali, mas também está funcionando. Agora não parece muito bom porque a taxa de bits é simplesmente terrível, sendo MPEG, mas pelo menos está funcionando. Mas depois, como você verá, eu estava testando algumas coisas de captura de vídeo e uma das opções para codificá-lo era WNV, também conhecido como MPEG-4 Visual. E eu pensei, bem, isso era bem popular na época. Talvez ele faça melhor. E meio que faz. Então este é WNV em 1280 por 600. Ainda está bem instável, mas parece bom. E está tocando mais suave do que o MPEG, eu acho. Mas eu tive meus melhores resultados reduzindo a resolução e usando o WNV. Esta parece ser a reprodução mais suave que eu já vi até agora. Definitivamente, parece melhor do que MPEG. Você pode realmente ver o logotipo Averati, por exemplo, e ele preenche a tela inteira. E honestamente parece muito bom. Como se eu tivesse que recodificar um filme adequado em algum momento e tentar aqui. Mas isso parece muito melhor do que eu esperava. Não sei se é aparente que a tela de pré-visualização na minha câmera faz parecer que há uma vinheta muito ruim aqui. Mas quando eu chequei a filmagem real, não parecia que estava lá. Então essa tela realmente parece muito boa. Não é o mais brilhante que já vi, mas a distorção de cor fora do eixo não é nada ruim. Então, você poderia realmente assistir a um filme nessa coisa com outra pessoa, desde que fosse em resoluções não HD, o que não era realmente uma coisa em 2003 de qualquer maneira. Então, se você tivesse a habilidade de pegar um DVD e convertê-lo para a proporção correta para rodar aqui, acho que você realmente teria uma experiência bastante satisfatória, o que é chocante, dado que este é um Metacruzo Trans. Isso realmente me faz pensar se há algum tipo de hardware de decodificação ali, como talvez aquela radão de mobilidade esteja ajudando, mas eu não achava que eles tinham circuitos MPEG 4 ali neste momento. De qualquer forma, porém, isso é muito mais um sucesso do que eu esperava. Há uma porta FireWire na lateral aqui, e não havia muitos usos para elas na plataforma de PC, além de ingerir vídeo de uma câmera FireWire. Naturalmente, eu tenho uma dessas à mão. Também é uma Sony. Então, na verdade, usa um cartão de memória. Tem um memory stick aí? Não.
Acho que eu poderia ter tirado fotos nela e colocado aqui. Mas vamos tentar a coisa do FireWire. A propósito, se você estiver curioso, não importa o tamanho da câmera. Se ela tiver uma porta FireWire, ela vai se comunicar com qualquer outra coisa que tenha FireWire. Recurso bem legal. É algo sobre o qual farei um vídeo mais cedo ou mais tarde, porque há muitas coisas realmente interessantes que você pode fazer com essa capacidade. Ah, essa coisa é tão grande. Conecte isso aí. Conecte-o ao laptop e ligue-o. Ajudaria se eu colocasse uma bateria nele, não é? Ok. O Windows detectou algo. A energia está desligada. Bem, de qualquer forma, encontrei um novo hardware. Filmadora Sony DB. Ok. Está sugerindo que ingerimos vídeo com o Windows Movie Maker. Eu esperava que o software da Sony fizesse isso, mas claro, tanto faz, eu aceito. Ah, isso é divertido. Seu sistema está configurado para uma resolução de tela de 800 por 600 ou menos. Ele recomenda fortemente que mudemos para 1024 por 768, porque, é claro, ele está verificando ambas as dimensões independentemente. E sim, tecnicamente a altura é de apenas 600 pixels. Então vamos ver se isso vai caber na tela. Sabe, isso é apertado, mas parece viável. A propósito, se eu não mencionei isso, o mouse, embora ainda um pouco duvidoso, está se saindo muito melhor. Na verdade, é meio utilizável, o que é um alívio. Então, a opção padrão aqui, melhor qualidade para reprodução no meu computador. Isso é o que eles sugerem se você for armazenar e editar vídeos no seu computador. E isso seria WNV. Então, como mencionei várias vezes antes, isso é MPEG 4, mais ou menos MPEG 4 visual, que está em uma taxa de bits de apenas meio megabit em 320 por 240. E sim, isso provavelmente realisticamente é tudo que esta máquina pode lhe dar. Embora eu me pergunte se a sobrecarga de codificação seria pior do que apenas usar o formato de dispositivo digital aqui, que seria DV em um container AVI. É uma taxa de bits muito maior, é 25 megabits por segundo. Mas como a máquina não precisa fazer nenhuma codificação, sinto que ela pode realmente lidar melhor com isso. Mas vamos tentar das duas maneiras. Quer dizer, nem sabemos se ela vai conseguir sorver a imagem ainda. Pode nem chegar tão longe. Ok, bem, temos uma atualização de cerca de 30 FPS acontecendo na tela ali. Você pode comparar entre a tela da câmera e a tela do laptop. Claramente não é 60 FPS, mas geralmente não é para ser. Então vamos começar a capturar e ver o que acontece. Ok, teoricamente estamos capturando agora, embora o tamanho dos arquivos de vídeo deva aumentar mais rápido do que isso, eu acho. Ah não, ok, não, isso faz sentido. Deixe-me apenas me enquadrar aqui. De acordo com todas as regras conhecidas da aviação, não há como uma abelha voar. Bem, parece que está acompanhando, embora o arquivo provavelmente pareça terrível. Tudo bem, aqui está nosso clipe. Vamos ver se conseguimos reproduzir isso em velocidade máxima. A abelha, é claro, voa de qualquer maneira porque as abelhas não se importam com o que os humanos acham que é possível. Vou ampliar isso e reproduzi-lo em tamanho real no vídeo finalizado para você. Mas vamos voltar e fazer uma captura em DV bruto primeiro, para que possamos comparar os dois. Sim, lá vamos nós. 25 megabits 720 por 480 diz 30 quadros por segundo. Mas significa, você sabe, 60 ARI, que é tecnicamente 30 quadros por segundo. Vamos começar esta captura para ver. Uau, Nelly. Olhe para isso. Oh, é melhor sermos rápidos. São muitos megabytes. A abelha, é claro, voa de qualquer maneira porque as abelhas não se importam com o que os humanos acham impossível. Eu nem estou tentando fazer a voz, mas vamos parar com isso antes que encha o disco rígido? Sim, 86 megabytes em 26 segundos. É assim que DV era. O DV foi projetado para gravar em fita. E a capacidade real de dados brutos de uma fita mini DV, apesar de ser apenas desse tamanho, é de 12 GB. Então o DV é bem livre com sua taxa de bits. Então vamos ver. Ele pode reproduzir esse arquivo DV? Não, ele está realmente fazendo isso. De acordo com todas as regras conhecidas da aviação, não há como uma abelha conseguir voar. Tenho que dizer que estou realmente impressionado que o Transmedicroso conseguiu reproduzir isso tão suavemente. Acho que é porque ele não tem toda a coisa de compressão de quadro interno acontecendo, que o MPO é água e 2 tem. Ou talvez não. Talvez não seja isso. Talvez eu esteja apenas inventando merda. Eu não sei. Mas estou surpreso que funcionou. De qualquer forma, vou copiá-los para o meu PC e colocá-los na tela aqui em um momento lado a lado, para que você possa ver como eles parecem diferentes. Acho que a versão 320x240 vai ficar bem bonita, porque o WNV, ou devo dizer, MPEG 4, era bem avançado para a época. De acordo com todas as regras conhecidas da aviação, não há como uma abelha conseguir voar. Suas asas são muito pequenas para tirar seu corpinho gordo do chão. A abelha, é claro, voa de qualquer maneira, porque as abelhas não se importam com o que os humanos acham impossível. Então há mais algumas coisas que devemos testar aqui, e uma delas é o leitor de cartão de memória. Então, vamos pegar nossa carteira de cartão de memória como todas as crianças legais têm. Este é realmente um design muito bacana. Ele tem essas pequenas depressões nas pontas aqui, então você pode empurrar para baixo para virar um cartão. Não é fantástico? Agora esse é o estilo Sony, baby.
Bem, isso é curioso. Onde está o leitor de cartão de memória? Sabe, isso aconteceu comigo antes. Eu estava tentando testar um cartão de memória, e eu o coloquei, e eu podia clicar no cartão de memória no meu computador, mas nada aparecia. E eu reiniciei, e ele começou a funcionar. Então parece que isso está acontecendo. Acontecendo de novo. Sim. Ele simplesmente caiu do gerenciador de dispositivos. E se nós ciclarmos o cartão? Nada. Ele poderia estar chateado por eu ter uma unidade USB conectada? Ok. Eu cliquei em escanear por alterações de hardware, e ele apareceu e disse, seu novo dispositivo de hardware pode não funcionar corretamente, mas ele não me diz como era. Não poderia ser o caso de que o leitor de cartão de memória e a porta USB estão compartilhando uma única interface USB, certo? Como se ninguém fosse fazer isso, certo? Sim, não tenho certeza, mas acho que vou reiniciar e ver se ele volta. Tudo bem, acabei de reiniciar. Vamos tentar de novo, hein? O leitor de cartão de memória ainda não está lá. O que aconteceu com ele? Oh, estranho. Eu desliguei a máquina completamente, desliguei e liguei novamente, e agora os leitores voltaram. .co. Você pensaria que a Sony saberia como fazer um leitor de cartão de memória confiável, mas este parece ter muitos problemas, e como descobri, esse cartão de memória é um que comprei no eBay em uma câmera digital que ainda tem fotos de alguém. Então aqui está um que não é muito pessoalmente identificável. Então, essa é mais uma parte desta máquina que parece funcionar bem. Agora, outra pergunta que preciso responder é se esta unidade de disquete funciona, porque se eu precisar restaurar o sistema operacional nisso, ou algo assim, vou querer ter uma mídia de inicialização funcional. E esta unidade não parece realmente estilisticamente como se fosse com esta máquina. Parece que é com uma mais antiga. Mas verifiquei o manual, que foi muito difícil de encontrar online. Há cerca de 12 modelos diferentes dessas coisas, todos com o mesmo nome. Um Sony C, um livro de imagens. Então você tem que obter especificamente o MWE, o V, o V, o VN, o VW, ou o que quer que seja. Eles são todos completamente diferentes. Típico Sony. Então acontece que este é o certo para esta máquina. Então, vamos desligar e garantir que podemos inicializar a partir dele. Outra coisa que aprendi no manual, a propósito, é que este cara aqui, esta porta IO, é um conector de porta de encaixe. Você realmente conecta um pequeno replicador de porta. É só assim grande. Ele tem o mesmo estilo de moldura frontal desta unidade de disquete aqui, e fica bem ali. Na verdade, parece meio inconveniente. Mas o que é mais louco do que isso é que aparentemente isto aqui, este pequeno DC out jack ali, porque eles fazem um CD-ROM Firewire que eu nunca vi antes, e requer mais energia do que a porta Firewire pode fornecer. Então eles têm esse cabo estranho que você conecta em ambos que executa o CD-ROM. Louca. Mas de qualquer forma vamos conectar isso. E isso deve ser o primeiro na ordem de inicialização, eu presumo. Disco não do sistema. Bem, isso disse Windows 98, mas talvez eu tenha colocado algo diferente aqui. Vamos tentar Plop. O Plop é um bootloader universal que torna muito mais fácil inicializar a partir de coisas como CD-ROMs e drives USB em máquinas que não foram necessariamente projetadas para isso. Embora esse menu seja extremamente pequeno, porque é um pequeno encarte dentro de uma imagem de 4:3 em uma tela de proporção de aspecto extremamente ampla, ele está tecnicamente funcionando se escolhermos a partição HDA, uma que deve pular direto para o Windows XP. Ótimo. Bem, isso é uma boa notícia. Se eu precisar fazer uma recuperação nessa coisa, tem uma unidade compatível. Embora, honestamente, eu não ficaria surpreso se qualquer unidade de disquete USB funcionasse. Agora espere só um minuto. Há uma pasta nesta área de trabalho chamada MumyFX. Sim, isso. Esta é uma cópia do Mummy. Não tem como isso funcionar aqui. Quer dizer, eu testo algumas coisas estranhas em algumas coisas estranhas, mas, falando de modo geral, os resultados são o que eu esperaria. Mas sim. Há um conjunto de ROMs aqui. Vamos carregar o Golden Axe. Tipo, vai ficar sem memória. Presumivelmente. Digite OK para continuar. Tudo bem. Aí está. Bem, até o fade-in é mais rápido do que eu esperava. Tudo bem, parece estar funcionando. Não ouço nenhum áudio, mas eu... Aí está. Não sei se você consegue ouvir isso. É meio quieto, mas está com dificuldades. E obviamente há, eu acho, alguma corrupção gráfica. Mas quero dizer, está indo mais longe do que eu jamais esperaria. Ok. O quê? Está emulando o Golden Axe que é... jogável? Tipo, o áudio está bem ruim, mas você provavelmente poderia, não sei, diminuir a taxa de bits da mixagem ou algo assim, e consertar isso.
Ok, vamos ver se conseguimos encontrar algo um pouco menos exigente. Gradius. Vamos tentar. Tenho que admitir, nunca em 1000 anos eu teria pensado que isso seria capaz de rodar qualquer tipo de emulador. Eu achava que o Cruzoé era um lixo total, e minhas experiências com ele no passado confirmaram isso. Mas sabe de uma coisa? Eu estou simplesmente errado, obviamente. Tipo, emular qualquer coisa é uma tarefa intensiva do processador. Mesmo que você pudesse rodar isso em um Pentium 3 ou algo assim de forma limpa, o que não me surpreenderia. Minha experiência com o Cruzoé no passado foi que ele é pior do que um processador de 450 MHz. Então, isso é surpreendente. Vou ter que reconsiderar o Transmédico, eu acho, porque parece que o julguei muito duramente. Tipo, esta máquina é definitivamente lenta, mas eu geralmente considero as máquinas Cruzoé inúteis. Sabe, quando até mesmo usar, tipo, o Microsoft Word e só digitar é lento. Você não imaginaria que seria capaz de fazer algo útil com isso, mas isso foi bem impressionante. Quero dizer, para efeito de conversa, vamos ver se o Microsoft Word realmente trava. Ah, é o Word 97. Bem, este pode ter uma chance de lutar. Sim, isso parece bom, mas é o Word 97. Eu me pergunto como ele teria se saído com o XP. Bem, isso foi muito bem. Para ser honesto, eu não estava preparado para que essa coisa estivesse em tão boas condições. Ele não só parece ótimo, mas praticamente todos os aspectos dele funcionam. Quer dizer, a câmera é uma porcaria, mas sempre foi uma porcaria. O leitor de cartão de memória funciona, sabe, quando quer. Mais uma vez, suspeito que isso sempre foi instável. Temos o drive de disquete. Não tenho dock para ele, mas vou sobreviver. Ele tem, sabe, a tampa do slot do cartão PC intacta. O FireWire funciona. Nós até conseguimos, sabe, ripar vídeo com ele e tudo mais. Quer dizer, essa coisa honestamente excedeu minhas expectativas consideravelmente, especialmente dado o processador Transmeta. Eu acho que talvez eu estivesse errado sobre essas coisas. Talvez eu só tenha usado, tipo, o de menor qualidade, e talvez o de 800 MHz seja um pouco melhor do que estou acostumado. Então vou ter que reavaliar isso. A máquina ainda não é incrivelmente rápida, mas é muito mais útil do que eu imaginava. Parecia muito lento no começo do vídeo, mas honestamente agora parece bem ok para a época. Fiquei realmente surpreso que o Mami continuou rodando aqui. Quer dizer, isso é impressionante para qualquer processador da época, especialmente um móvel. E, quer dizer, há coisas no Mami que certamente não rodariam bem aqui, tenho certeza. Mas então há coisas no Mami que não rodam bem no meu, tipo, i9 de 13ª geração no meu PC de mesa. Então isso era de se esperar. O fato de ele ter feito qualquer coisa me surpreende. Eu pensei que se eu jogasse um emulador de NIS nele, ele simplesmente cairia e morreria. Sabe, com a Mobility Radeon lá, estou meio tentado a tentar rodar, tipo, um Real Tournament, ou algo assim. Mas honestamente, esse vídeo está ficando meio longo do jeito que está. Então eu vou em frente e vou encerrar aqui. Mas isso foi bem divertido para mim. Pelo menos espero que você tenha se divertido. Esse se não é o tipo de vídeo que eu faço com muita frequência, onde eu simplesmente pego um computador e assisto, mas é algo que eu costumava fazer, e eu gostaria de voltar a isso. Então espero que você goste desse tipo de coisa. Se você gostou, então inscreva-se no meu canal, se você ainda não o fez. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Mas se você realmente quer me ajudar, então vá me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Porque é isso que me torna possível pagar coisas como essa para mostrar a você. Sem mencionar, você sabe, mantimentos e gasolina para meu carro. E aluguel e muitas outras coisas. Então eu sou incrivelmente grato a todos que estão tornando isso possível. Muito obrigado a todos, e a todos os outros, obrigado por assistir.